Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo semanal do Vem e Segue-me. Eu vou te contar que teve muita coisa que eu gostei, mas teve alguns pontos que me tocaram muito. E eu gostei também de estudar o manual do Instituto, que sempre é bem esclarecedor. E o manual do Instituto, quando fala de Deuteronômio, ele faz uma introdução que me deixou muito pensativa. Eu achei tão perfeita essa introdução que eu decidi ler para vocês. Nessa introdução ele fala assim: se você soubesse que seus dias estão contados, o que você gostaria de dizer à sua família? A respeito do que preveniria? De que gostariam que se lembrassem? Então essas perguntas são bem impactantes, porque geralmente a gente sabe que os momentos finais de uma pessoa são muito importantes. E as palavras finais também. Aí o manual continua dizendo assim: era essa, era nessa situação que Moisés se encontrava ao escrever o livro de Deuteronômio. A longa jornada no Egito, a Canaã, havia terminado. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, mas Moisés não poderia acompanhá-la. Ao partir, que poderia ele dizer a esse povo que amara e que conduzira por 40 anos? Ouviriam seus conselhos melhor do que haviam feito no passado? Então eu fiquei pensando, quando eu li essa introdução, no que Moisés diria. E aí a gente encontra o que está escrito nesse livro. E entre as tantas coisas que Moisés disse, ele relembrou para eles o cativeiro. Ele relembrou os livramentos do Senhor. Ele exortou esse povo a não se esquecer do Senhor e a lembrar dele, a amá-lo de todo o coração, poder, mente e força. O próprio Deuteronômio 6, ele já tem como título: o fim da lei é a obediência. Então, Moisés fala dessa obediência que nós precisamos ter, mas é aquela obediência por amor. Porque nós amamos ao nosso Deus. É esse o tipo de obediência que nós precisamos ter. Então é tão lindo porque Moisés, ele exorta o povo a guardar os mandamentos, a guardar a lei. A única maneira de você ser abençoado é quando você é obediente à lei. Moisés, ele ensina as pessoas a não esquecerem. E ele dá uma outra advertência. Ele fala sobre a importância de ensinar aos filhos, do ensino no lar. Inclusive, ele fala que eles deveriam escrever, colocar em fitas nos braços, colocar na testa, colocar nos umbrais das portas. E eu fiquei pensando o seguinte, que imagina essa época, que era tão difícil, você não tinha livros, você não tinha imprensa, era tão difícil, você ter lembretes. E ele fala de como fazer esses lembretes simples, nos braços, na testa, nos umbrais das portas para lembrar. E a gente fica pensando, e por que era tão importante as pessoas terem acesso a isso, lembrarem das leis, lembrarem dos mandamentos, lembrarem das bênçãos do Senhor? Porque quando lembramos, nós não esquecemos. E ao não esquecer, a possibilidade de sermos obedientes é muito maior. Eu fiquei pensando que hoje em dia a gente vê o Conselho dos Profetas, tem uma imagem do templo na sua casa, tenha fotos dos profetas, tem a proclamação da família. Nós já vimos isso muitas vezes, para que a gente não esqueça. Tem a imagem do nosso Salvador, para que a gente lembre quem é Ele, lembre do seu amor por nós. Então esses lembretes
eles funcionam até hoje. São maneiras da gente lembrar, maneiras de não esquecermos. Então, que a gente possa realmente criar essa atmosfera no nosso lar. Eu lembro muitos anos atrás que eu levei um amigo de escola, a gente foi fazer um trabalho juntos. E aí depois a minha mãe foi lá, preparou uma ceia, né, uma janta pra gente. E quando estávamos sentados na mesa, tinha uma foto grande do presidente Kimball na parede. E eu lembro que esse meu amigo perguntou: quem é esse? É seu avô? E aí eu disse: não, é o profeta da igreja. E isso rendeu uma ótima conversação sobre a igreja, sobre o que nós acreditávamos. Então é muito importante que a gente tenha exposto em nosso lar coisas que nos façam lembrar. Moisés falou sobre esse ensino, sobre essa responsabilidade dos pais e sobre o ensino no lar. Gente, eu estou na área da educação há mais de 20 anos e por muitas vezes eu recebi pais desesperados. Filhos que tinham fugido de casa, filhos envolvidos em drogas, até crimes. E às vezes eu tinha ali pais bem intencionados, que choravam e até diziam assim: mas onde é que eu errei? Então a gente precisa pensar, né? A gente precisa realmente pensar para que depois a gente não se pergunte: onde é que eu errei? Existem muitas das maneiras que a gente pode realmente ensinar os nossos filhos. E a melhor maneira delas é ensinando como o Salvador fez, ensinando a sua doutrina, ensinando aquilo que nós aprendemos no Evangelho, as coisas básicas e simples de cada dia. E certamente quando eles crescerem, eles vão se lembrar, né? Como diz lá em Provérbios: ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, né, ele se lembrará, ele vai se lembrar, mesmo que ele tenha o arbítrio moral, mesmo que ele até escolha um caminho diferente, mas ele vai lembrar. Então a nossa função como pais é realmente educar, é realmente ensinar o Evangelho. E que maravilha que nós temos hoje o Vem Segue-me. Alguns pais, eu vejo isso até na primária, eles destinam ou acham que é função da primária ensinar o Vem Segue-me. E esquecem que não, o Evangelho precisa ser vivido no lar. E não adianta dizer: eu assisti aquela novela sobre José do Egito, ou aquele filme. Isso são coisas que podem vir complementar. E mesmo assim, com muito cuidado, né? Porque pode ter uma visão distorcida realmente do que aconteceu. Precisamos, antes de qualquer coisa, ir na fonte, na íntegra, que é nas Escrituras. Então, um filme não pode substituir a leitura das Escrituras. Essa ponderação, essa reflexão, essa discussão em família. É isso que vai nos ajudar na nossa conversão. São esses momentos que ajudarão os nossos filhos. Recentemente eu estive em Recife e na volta, quando eu estava indo para o aeroporto, Braz, meu cunhado, estava me levando e nós passamos pela ponte Motocolombó. E ele não tinha ideia do significado daquela ponte para mim. Mas ela tem um significado muito especial, porque teve uma época que eu trabalhei na polícia e eu fui designada muitas vezes a trabalhar naquela ponte. E eu nunca vou esquecer um dia que estava tudo congestionado, que estava o caos, com acidentes, eu tinha que resolver várias coisas ao mesmo tempo. Um sol escaldante, e ali naquele desespero eu não sabia nem o que fazia primeiro, nem o que fazia primeiro. E de repente está ali um caminhão também atolado, né, no engarrafamento, e eu leio os dizeres que estão lá escritos no caminhão. No caminhão está escrito assim: lá em casa, oram por mim. E quando eu li isso, lá em casa, oram por mim, eu lembro que todas aquelas preocupações se foram. Me veio um sentimento de paz muito grande, porque eu sabia que lá em casa também oravam por mim. Eu lembrei da minha mãe, lembrei das nossas orações familiares, das nossas noites familiares, e eu sabia que eles oravam por mim. E não foi diferente ao longo da minha vida. Eu passei por tantas situações. Eu lembro que já em São Paulo, morando em São Paulo,
Uma vez eu voltava do trabalho e eu peguei um trem super lotado. Houve uma pane elétrica, esse trem precisou parar nos trilhos e ele parou no meio, bem em uma curva. Então ele ficou assim, pendente, quase virando, não conseguia prosseguir, não conseguia voltar. A gente não sabia se o trem, né, ia virar ou não. E nesse momento, o suor de todo mundo dentro do trem fez aquele vapor. A gente não conseguia enxergar nada do lado de fora, porque os vidros começaram a correr uma água dos vidros. Então teve gente que passou mal, parecia que faltava fôlego, bem aquele horário de pico que está lotado o trem. E eu fiquei muito angustiada dentro daquele trem. E naquele desespero, a frase que me veio à mente foi: lá em casa, oram por mim. E eu fiz uma oração ali. Bom, depois que passou toda a situação, foi regularizado, né, toda a questão elétrica e tal, e quando finalmente eu consegui chegar no meu destino e sair do trem, a primeira coisa que eu pensei em ligar foi para minha mãe. Então, quando eu liguei, eu disse: minha mãe, eu passei por um apuro agora danado. E ela disse para mim: que horas foi exatamente? Aí eu falei para ela e ela disse: eu senti que estava acontecendo alguma coisa e eu comecei a orar por você. Olha só essa conexão, né? Essa conexão do espírito. E em várias outras situações que a minha mãe sentia que estava acontecendo alguma coisa e ela orava por mim. Então, gente, olha que legal, né? Que maravilhoso saber que na sua casa as pessoas oram por você. Então, que a gente possa ter esse lar centralizado, que a gente possa procurar viver o Evangelho, né, com as nossas falhas, um procurando ajudar o outro, mas que a gente consiga melhorar dia a dia e ensinar uns aos outros. Moisés diz isso, né? O que é que vão lembrar os seus filhos? O que é que te perguntarão os teus filhos daqueles dias que você viveu no Egito? Então, o que é que nos dirão os nossos filhos sobre aqueles dias que a gente ainda não conhecia o Evangelho? Sobre aqueles dias de livramento na nossa vida? O que nós diremos aos nossos filhos? Que testemunhos deixaremos para eles? São essas as palavras de Moisés e são inspiradoras, são perfeitas. Quando eu vinha de Natal, recentemente, e aí nós fretamos um carro com a minha sobrinha e viemos conversando com o motorista. A gente vinha de Natal para Recife. E o filho dele não parava de telefonar o tempo inteiro. Telefonava. Teve um momento que ele dizia: olha, desculpa, mas eu estou dirigindo, não posso te atender. E ele acabou nos contando o que acontecia com o filho. E aí foi muito curioso, né? Porque rendeu aí uma boa conversação, boa parte do caminho. Ele falou que ele era divorciado da esposa e que o filho tinha 16 anos, o filho estava com a esposa, mas que agora o filho estava dando muito trabalho nessa fase da adolescência, porque o filho não respeitava a mãe, o filho gritava muito com ela. E ele estava tentando aí mediar e ele estava preocupado com isso. E uma coisa que me chamou muita atenção no meio da conversa que ele falou foi: mas o que é que a gente pode esperar? Ela sempre gritou com a mãe dela. O filho agora está fazendo o que ela viu fazer, o que viu a mãe fazer a vida toda. Ele está reproduzindo o que a mãe fez. Então aí eram vários problemas de relacionamento. E eu fiquei pensando sobre isso. Ele está reproduzindo o que a mãe fez. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com os nossos filhos. Porque às vezes, até inconsciente, mas a gente não tem noção de como as nossas ações podem estar afetando eles. Então a gente precisa constantemente buscar a ajuda e a inspiração do Senhor. Para nesse mundo difícil, para nos nossos desafios. E a vida às vezes é tão corrida que a gente esquece de ensinar os nossos filhos. Ou que às vezes a gente acha que não tem tempo para orar com eles, para fazer uma noite familiar com eles, para ler as escrituras com eles. Ou pior, pode ser até que a gente pense: eu estou perdendo tempo. E não é. Esses 5 minutos que a gente pode estar gastando diariamente pode estar salvando a vida deles ou a nossa vida. Então que o Senhor realmente nos abençoe,
Porque Moisés, ele faz várias exortações a lembrar do Senhor, a amá-lo de todo o coração. Ele exorta a que a gente estude as Escrituras, que ensinemos os nossos filhos, que lembremos. Ele inclusive fala, né, sobre quando eles chegarem em Canaã, certamente eles vão ter prosperidade, eles vão ter a mesa farta, mas que eles não esqueçam do Senhor, porque é muito fácil esquecer do Senhor na prosperidade. É muito fácil esquecer do Senhor quando vai tudo bem. Então Moisés, ele fala coisas realmente que tocam, que vão lá fundo no nosso coração. Porque a mensagem que ele estava dando para os israelitas é também a mensagem que nós precisamos ouvir. Então que a gente possa realmente lembrar disso. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que importam muito mais. Que nós não possamos perder o foco e nunca esquecer de gravar em nosso coração a lei do Senhor, os seus mandamentos, o desejo de servir e de obedecer por amor. Moisés fez isso a vida inteira, como esse exemplo de serviço. Agora, esse povo precisava provar que o que eles aprenderam estaria ali, no seu coração e nas suas ações diárias. Gente, uma boa semana, que o Senhor nos inspire a não esquecer o nosso propósito, a não esquecer os nossos convênios, a lembrar sempre dele. Até a próxima.